Selic 2026. O que os bancos escondem dos seus clientes? Em março de 2025, o Banco Central subiu a Selic para 14,75% ao ano, a maior taxa em quase 2 décadas. Os bancos enviaram e-mails comemorando um momento histórico para o investidor. Matérias elogiosas foram publicadas em todo lugar. Mas ninguém te contou o que acontece depois disso. O que vem quando essa taxa começa a cair? E por que os bancos precisam que você não entenda esse mecanismo antes que seja tarde demais? Nos próximos 10 minutos, você vai descobrir uma estratégia que os grandes gestores de patrimônio usam em silêncio toda vez que o ciclo de juros vira. E que os bancos de varejo têm todo o incentivo do mundo para esconder de você. O Brasil entrou em 2025 num dos ciclos de aperto monetário mais agressivos da história recente. Entre setembro de 2024 e maio de 2025, o Banco Central aplicou 7 altas consecutivas, levando a Selic de 10,5% para 14,75%. Isso não foi coincidência. Foi resposta direta à inflação que fechou 2024 acima do teto da meta, 4,83%, contra um teto de 4,5%. Mas aqui está o que os analistas raramente explicam com clareza. Ciclos de alta têm prazo de validade. O próprio Banco Central já sinalizou nas atas do Copom de abril e maio de 2025 que o ritmo de aperto seria recalibrado ao longo do segundo semestre. Em português simples, a Selic vai cair. A questão não é se, é quando e o que acontece com o seu dinheiro nesse momento. Historicamente, quando a Selic começa a ceder, o investidor de varejo é sempre o último a reagir. Em 2016, a taxa caiu de 14,25% para 6,5% ao longo de 2 anos. Quem estava em CDB pós-fixado viu o rendimento despencar em tempo real, sem aviso nenhum do banco. E o que os bancos fizeram durante aquela queda? Continuaram empurrando exatamente os mesmos produtos de sempre. Isso te leva direto ao coração do problema que vou explicar agora. Mais de 60% do dinheiro investido por pessoa física no Brasil está em alguma forma de renda fixa, pós-fixada. Dados da Anbima de 2024 confirmam isso. CDB pós-fixado LCI, LCA, Tesouro Selic. Produtos que rendem um percentual do CDI, que por sua vez segue a Selic. Quando a taxa está em 14,65%, isso parece ótimo. E é, por enquanto. O problema é estrutural. O banco capta o seu dinheiro a 100% do CDI, quando ele está generoso, e usa esse dinheiro para emprestar a tomadores de crédito a taxas que variam entre 25% e 450% ao ano, dependendo da modalidade. Cheque especial, média de 133% ao ano em maio de 2025, segundo o Banco Central. Cartão de crédito rotativo, 445% ao ano na mesma base de dados. Você entende a matemática. O spread bancário é o maior lucro silencioso do sistema financeiro brasileiro. Mas isso ainda não é o que os bancos verdadeiramente escondem de você. O que eles não querem que você saiba é o que acontece com ativos de renda fixa, prefixados e indexados à inflação quando os juros caem. E é aqui que o jogo realmente começa. Quando um gestor de um family office, escritório que administra patrimônios acima de 10 milhões de reais, antecipa uma queda de juros, ele não fica parado em CDB pós-fixado. Ele compra tesouro prefixado e tesouro IPCA, mas com vencimentos longos, com intenção deliberada de vender antes do vencimento. Isso se chama marcação a mercado. E é um conceito que os bancos de varejo raramente ensinam. Funciona assim: quando você compra um tesouro prefixado 2029 a uma taxa de 14% ao ano, está travando esse rendimento para você. Mas se a Selic cair para, digamos, 10% em 2026, os títulos emitidos a partir dali vão pagar apenas 10%. O seu título antigo, que paga 14%, fica mais valioso no mercado secundário. O preço dele sobe. Se você vender antes do vencimento, embolsa um ganho de capital que vai muito além dos juros contratados. Em ciclos anteriores, investidores que fizeram essa operação entre 2016 e 2018 obtiveram retornos acima de 30% em menos de 18 meses. Em títulos de renda fixa. Renda fixa. 30%. Em 18 meses. Agora, por que o banco não te conta isso? Porque o Tesouro Direto é um produto da Secretaria do Tesouro Nacional. O banco não ganha taxa de administração generosa nele. O incentivo financeiro é zero. O gerente que deveria te explicar isso tem meta de vender fundo DI, CDB próprio e previdência privada de alto custo. Não tesouro prefixado. Mas existe ainda um nível acima dessa estratégia. E é exatamente o que o open loop deste vídeo pro
Meteu revelar. Aqui está o que ficou em aberto desde os primeiros segundos deste vídeo. A estratégia que gestores de patrimônio usam em silêncio, e que os bancos precisam que você desconheça. Ela se chama Barbell, ou estratégia de Haltery, e foi popularizada pelo matemático Nassim Taleb, o mesmo de A Lógica do Cisne Negro. A ideia é dividir o portfólio em dois extremos deliberados. De um lado, liquidez máxima e segurança. Tesouro Selic ou